tudo bom? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Por acaso você sofre de cognição perseverativa? Você não sabe o que significa isso? Pois é, eu também não sabia. O tema dessa semana que eu fui pesquisar faz parte desse termo, que é um termo coletivo utilizado para pensamentos que são repetitivos na nossa cabeça. E o que eu vou falar hoje, um desses pensamentos se chama o quê? Preocupação. Essa semana eu tive uma experiência na minha família que a minha avó foi internada e a minha mãe foi cuidar da minha avó lá na internação dela. Eu fiz uma ligação para ela: oi mãe, como que você tá? Tudo bem? Perguntei para ela como que estava o estado de saúde da minha mãe e também perguntei como que estava o estado de saúde da minha avó. A minha mãe disse assim uma resposta: meu filho, eu estou bem, mas estou muito preocupado, estou com muita coisa na minha cabeça. E a gente foi conversando ali, eu fui perguntando a ela: mãe, o que a senhora tem com tanta preocupação assim? Bom, essa pergunta, obviamente, ela tem a ver com a minha análise da vida, né? Os meus irmãos hoje estão todos casados, eu estou casado, nós não moramos mais com os nossos pais. Tecnicamente, os problemas da vida deles, que seriam nós, já não estão mais convivendo com eles, cada um já está cuidando da sua vida. E conversando com a minha mãe ali, a gente foi chegando ao conceito de que as preocupações que ela estava, primeiro, a maioria das preocupações que estava na mente dela não era dela. Estranho isso, não é mesmo? A gente foi analisando ali, conversando, e nós fomos percebendo que as preocupações de fato que estavam na cabeça da minha mãe eram dos meus irmãos, ou eram minhas, ou eram de uma irmã dela. Que tipo de coisa que eu me refiro? Por exemplo, se o meu filho está doente, essa semana o Noah teve gripe. Se o Noah está doente, é uma preocupação minha. Obviamente eu vou falar com a minha mãe: olha mãe, o Noah está com gripe, está com febre, dormiu mal. Mas a preocupação, ela é própria minha, do pai, eu e a minha esposa, e não da minha mãe. Não estou dizendo que não é para você, eu vou usar a expressão preocupação, não é para você não se preocupar com alguém que você ama, não é isso. Obviamente, se aquela pessoa está doente, você vai ligar: oi, tudo bem? Como que você está? Melhorou, não melhorou? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse pensamento, ele não pode fazer com que você perca o sono, que era o caso que estava acontecendo com a minha mãe. A minha mãe estava preocupada com o meu irmão, estava preocupada com a minha sobrinha, estava preocupada, obviamente, com a mãe dela, que estava internada, estava preocupada com o meu pai, porque meu pai já tem ali pelo menos 12 meses que está com uma dor no pé e não procura um fisioterapeuta. Várias preocupações. E nós pegamos ali a única que realmente faz sentido para o dia a dia e para a cabeça da minha mãe, é preocupar com meu pai. Que é ele que está dentro de casa, é ele que traz o sustento para casa, apesar deles serem aposentados, o meu pai não para. Então, a única preocupação que realmente fazia sentido na cabeça da minha mãe era preocupar-se com o meu pai. A minha avó, apesar dela estar internada, não tinha necessidade de perder sono com aquilo. Por quê? Eu vou explicar, porque senão também vai ficar estranho. Quando eu tenho uma preocupação que faz sentido, como por exemplo, eu tenho uma prova para estudar, depende única e exclusivamente do meu esforço para resolver aquela minha pré-ocupação. Mas quando eu tenho uma doença, e eu já fiz o que estava ao meu alcance, que é levar a pessoa para um autoatendimento, aquilo já passa a ser uma preocupação intrusiva, ou seja, um pensamento intrusivo, repetitivo sobre a saúde da pessoa, e é uma coisa que infelizmente ela está além das nossas forças, além do nosso poder. Ela se torna, como eu disse, um pensamento intrusivo, que vai atrapalhar o meu dia, vai me causar ansiedade, vai me causar doenças físicas, vai me causar até mesmo depressão. Então nós chegamos nessa conversa com a minha mãe, que primeiro, como eu disse, a maioria das preocupações que estavam na cabeça dela não pertencia a ela. E segundo, a maioria das preocupações eram preocupações intrusas, ou seja, não era uma preocupação assim válida. Como eu disse, uma preocupação: eu preciso, eu estou sem arroz em casa, eu vou no mercado e resolvo. Eu tenho uma prova amanhã, eu vou lá e estudo. São preocupações válidas, por quê? Porque eu tenho condições de resolver. E no caso de nós adultos, por exemplo, um boleto que vence no final do mês é uma preocupação válida. Tem até um ditado tiberiano, se eu não me engano, tibetano,
que fala o seguinte: o seu problema tem solução? Então por que você está preocupado? O seu problema não tem solução? Então toda preocupação é em vão. E de fato meio que é isso. Se o meu problema ele não tem uma solução que dependa das minhas forças e das minhas ações, meio que me preocupar é em vão. Eu vou gastar energia do meu cérebro, eu vou gastar a minha saúde cognitiva, eu vou gastar até a minha saúde física, porque vai causar ansiedade, estresse, vou dormir mal, vou passar noites em claros, sendo que aquela solução, ou melhor, que aquele problema não tem uma solução que dependa das minhas ações. Então, na conversa da minha mãe, nós fomos chegando nesse viés, que olha, a maioria das minhas preocupações não faz sentido. E talvez é o que você também está sentindo. Provavelmente as preocupações que estão na sua cabeça nesse momento não fazem sentido nenhum você mantê-las. Por quê? Porque isso desgasta a sua mente. E provavelmente essas preocupações têm relação com alguma coisa que ou não tem uma solução direta, ou é referente a outra pessoa. Como eu disse, a minha mãe é preocupada com os meus irmãos, minha mãe é preocupada com as irmãs dela, minha mãe é preocupada com situações em que ela não tinha condições humanas de resolver. Então, talvez você está passando por isso, e eu te aconselho, se você está sofrendo de preocupação, primeiro, procure, obviamente, um profissional qualificado para tratar esse sentimento, porque na sociedade de hoje, por exemplo, a ansiedade ela é tratada como qualquer coisa. O meu filho come muito porque ele é ansioso, eu engordei porque eu sou ansioso. Eu falo demais porque eu sou ansioso. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que significa ansiedade, mas não é o meu foco aqui falar termos técnicos relacionados a isso. Melhor procurar um canal que vai falar com você cientificamente. E melhor ainda, procurar um profissional que vai te ajudar a resolver isso. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: olha, vamos tentar ter menos preocupação para que a gente tenha um pouco mais de saúde? Talvez esse vídeo faça sentido para alguém. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e curta o vídeo, porque isso ajuda o canal. Isso vai falar para o YouTube que aqui tem um conteúdo relevante, que outras pessoas podem ter acesso a ele. E se ainda fizer um pouquinho mais de sentido, talvez tenha uma pessoa na sua família, o seu vizinho, o seu amigo, que precisa assistir esse vídeo e se preocupar um pouco menos. Então, se não for pedir demais, compartilhe. No mais, até o próximo vídeo. Todas as sextas-feiras, um vídeo novo no canal.